olhar de 1000 jardas foi um dos principais efeitos colaterais da Primeira Guerra Mundial. Muitos soldados sofreram com isso, pois foi causado pelas fortes explosões e combates constantes associados à guerra. Os soldados, sofrendo de olhar de 1000 jardas, lutavam contra o sono. Eles entravam em pânico ao ouvir tiros, ruídos altos, gritos e coisas semelhantes. Às vezes, isso afetava sua capacidade de andar e falar. O olhar de 1000 jardas era uma coisa assustadora. O olhar de 1000 jardas geralmente se aplica à Primeira Guerra Mundial. Depois dessa guerra, uma doença semelhante ficou conhecida como reação ao estresse de combate. Os sintomas relacionados ao olhar de 1000 jardas começaram a aparecer nos primeiros estágios da guerra, e as tropas britânicas foram uma das primeiras a começar a relatar os efeitos. Os problemas comuns eram zumbido, que significava ouvir sons quando não havia nenhum som real, dores de cabeça, tontura, amnésia e tremores. As tropas também informaram que eram sensíveis ao ruído, um dos maiores problemas associados a bombardeio causado por artilharia. Tudo isso poderia estar relacionado a um ferimento na cabeça, mas a maioria dos homens não apresentava os sinais físicos de um ferimento. Em 1914, o número de soldados britânicos relatando esses sintomas havia atingido 4%. Enquanto para os oficiais o número era de 10%. À medida que a guerra avançava, os números de casos cresceu. No entanto, os médicos ainda achavam que estava relacionado a algum tipo de dano físico que as tropas estavam experimentando na batalha. Alguns alegaram que as explosões estavam causando ondas de choque que feriram os cérebros dos soldados. Outros pensavam que o monóxido de carbono de explosões estavam causando danos cerebrais. A ideia de que poderia ser um problema emocional e não uma lesão física surgiu quando os soldados que não estavam perto da linha de frente começaram a relatar sintomas semelhantes. As autoridades, no entanto, continuaram a acreditar que era dano físico. Um dos maiores problemas em provar que essa ideia estava errada era o fato de que alguém tinha que estar perto de uma zona de conflito, ou era raramente relatado uma vítima relacionada ao olhar de 1000 jardas. Muitas pessoas, portanto, viam o choque como algo relacionado a covardes. Quando os casos começaram a surgir, os homens foram retirados da linha de frente o mais rápido possível. E isso se tornou um problema logístico. À medida que o tamanho das tropas aumentava, também aumentavam os casos de olhar de 1000 jardas. Foi então que as potências militares começaram a tentar desenvolver formas de aliviar o problema. O soldado tinha alguns dias de descanso. Em seguida, foi recomendado que seu oficial o monitorasse na trincheira. Se as coisas estivessem quietas, era sugerido que o oficial conversasse com ele sobre qualquer coisa, por exemplo, a guerra, família, e tranquilizá-lo. Se o problema fosse mais grave, as vítimas eram enviadas para uma estação de recuperação por várias semanas. Se ainda não tivessem se recuperado, eram enviados para nova observação, e nesse ponto, o problema estava se tornando crônico. Aqueles que desenvolveram choque crônico podem ficar presos por toda a vida. Relatórios indicam que até 1960, ex-soldados britânicos ainda estavam sendo tratados por isso. Algumas vítimas foram vistas como covardes. Soldados britânicos em estado de choque foram julgados por covardia e deserção. Foi considerado que se você alegou choque de guerra e continuou por mais tempo do que o normal, você estava sofrendo de falta de caráter ou masculinidade. Não era comum que tropas britânicas fossem executadas por crimes de guerra, mas aconteceu. No total, foram realizadas 240 mil cortes marciais. Destes, pouco mais de 3.000 foram condenados à morte, e apenas 346 deles foram executados. 18 foram por covardia, mas a deserção foi o principal motivo das execuções, totalizando mais de 260.
No início, os doentes tinham folga, mas havia outras formas de tratamento, algumas das quais bastante duras. Envergonhar em público e causar dor ao soldado eram alguns dos métodos mais comumente usados para fazer as tropas resistirem ao choque. A terapia de choque elétrico também foi usada para causar convulsões no corpo. A intenção era permitir que o corpo tivesse algum alívio de doenças psiquiátricas. Desde a Primeira Guerra Mundial, a doença assumiu muitos nomes diferentes. Hoje, um dos efeitos colaterais comuns da guerra é o transtorno de estresse pós-traumático. Os dois problemas apresentam alguns dos mesmos sintomas, mas não são exatamente a mesma coisa. No entanto, os dois continuarão causando estragos nos soldados enquanto as guerras continuarem. E assim, mais uma vez vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo e se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia.